Estamos em 2049 e o cenário é um tanto quanto desolador. Augustine, um cientista experiente, encontra-se isolado em um observatório localizado no gélido Círculo Polar Ártico, mergulhado na solidão enquanto saboreia o que poderia ser mais uma das suas últimas refeições. Uma viagem mental o leva de volta a 3 semanas atrás, quando uma situação calamitosa desencadeou a evacuação urgente do local. Um cataclismo global, cujos detalhes ainda permanecem um mistério, devastou quase toda a população do planeta. O evento deixou a Terra em um estado lastimável, banhada em radiação ionizante que continua a se espalhar lentamente por sua superfície. Naquela ocasião caótica, enquanto todos se apressavam para escapar do iminente perigo, Augustine decidiu ficar. Portador de uma doença terminal, ele calculou que seu tempo de vida já estava por um fio. As autoridades tentaram alertá-lo sobre a gravidade de sua condição, lembrando-o que sem as necessárias transfusões sanguíneas, ele não sobreviveria mais que 1 semana. No tumulto da evacuação, o clamor de uma mulher por sua filha perdida corta o ar. Uma amiga tenta acalmá-la, garantindo que viu a menina embarcar em um dos helicópteros de resgate. Com o lugar finalmente vazio, Augustine se resigna a passar seus derradeiros dias na companhia apenas de sua própria rotina de cuidados paliativos, medicamentos, breves cochilos e contemplações do céu estrelado. Enquanto isso, a mente de Augustine vagueia novamente, desta vez para um período mais esperançoso de sua vida. Ele é visto como um jovem entusiasmado, compartilhando suas descobertas sobre K23, uma lua de Júpiter até então desconhecida, em uma conferência. Ele descreve suas características quase ideais para a vida. Após sua palestra, ele é abordado por Jeanne, uma jovem encantadora. O interesse mútuo é evidente e logo eles estão imersos em um flerte inocente. Durante um encontro casual, Jeanne questiona Augustine sobre o quão factíveis são suas teorias sobre a lua de Júpiter, pegando-o de surpresa com a pergunta direta. Voltando ao presente, Augustine, agora sozinho e com recursos limitados, verifica o status das missões espaciais e descobre que todas foram cessadas, exceto a Aether, uma missão tripulada que retorna de uma exploração na lua de Júpiter. Ele sente uma conexão especial com Sullivan, uma das astronautas a bordo. No espaço, Sully, como é conhecida, acorda e interage com seus colegas de tripulação, enquanto enfrentam o silêncio angustiante das comunicações cortadas com a Terra. Eles estão desconcertados pela falta de resposta das estações terrestres. De volta ao observatório, enquanto Augustine prepara seu jantar, ele percebe uma tigela meio comida sobre a mesa. Por um breve instante, ele suspeita de uma presença não contada, mas logo conclui que deve ter sido ele mesmo quem esqueceu a tigela ali. Augustine está focado em seu trabalho quando um alarme de incêndio estridente interrompe a calmaria do observatório no Ártico. Ele corre até a cozinha, encontrando um pequeno foco de fogo, que rapidamente controla com um extintor. Exausto, ele se deixa cair no chão frio da cozinha e, para sua surpresa, descobre uma garotinha escondida sob a mesa. Tentando manter a calma, Augustine pega o rádio e tenta desesperadamente contatar as autoridades, mas todas as suas tentativas são em vão. Ele diz à menina que alguém virá buscá-la em breve, embora no fundo sinta que talvez seja a pessoa menos adequada para ajudar, dado seu estado de saúde. Preocupado em acalmar a garota, que parece aterrorizada, Augustine prepara um jantar para ela. Durante a refeição, ele tenta puxar conversa, perguntando sobre sua família, mas ela permanece em silêncio. Concluindo que talvez ela não possa falar, ele a incentiva a se comunicar como puder. Ela então desenha uma íris, revelando assim seu nome. Momentos depois, a oportunidade de contatar a Aether surge novamente, e Augustine corre para tentar estabelecer uma comunicação, mas, frustrado, percebe que o sinal ainda é insuficiente. Ele explica para Iris que a lua de Júpiter era para ser a nova casa da humanidade e que ele precisa informar a tripulação sobre a catástrofe terrestre antes que retornem a um planeta condenado. À noite, contrariando as objeções de Augustine, Iris insiste em dormir no quarto dele, buscando conforto. Augustine passa o tempo trabalhando na antena, descobrindo frustrado que sua potência é insuficiente para alcançar a Aether. Durante o jantar, Iris brinca com a comida, e ele, finalmente rendendo-se à situação, apenas observa e sorri. A bordo da Aether, o capitão registra preocupações em seu diário de bordo. Sem contato com nenhuma estação terrestre, a tripulação trabalha sob a hipótese de que o problema de comunicação é interno. Ele também comemora o sucesso da missão. K23 é definitivamente habitável. De volta à Terra, Augustine realiza mais uma das suas necessárias transfusões sanguíneas quando Iris se junta a ele.
Ele aproveita o momento para ensinar a ela sobre a Estrela do Norte, desviando sua mente da situação grave por um momento. Um flashback interrompe, revelando um momento íntimo do passado. Jean visita Augustine no trabalho para contar que não está grávida, um alarme falso. Mesmo diante da notícia, ele não consegue se desviar de seus estudos e não olha para ela, deixando-a magoada e compreensiva com o fato de que, enquanto Augustine busca descobrir novos mundos, ele negligencia o seu próprio mundo aqui e agora. Por fim, Augustine descobre que a radiação ionizante avança mais rápido do que previsto e chega ao observatório. Sabendo que precisa agir rápido, ele descobre a existência de outra instalação mais ao norte, uma estação meteorológica com uma antena potente o suficiente para finalmente alcançar a nave Éter. Determinado, ele se prepara para o que pode ser sua última jornada. Augustine enfrenta um desafio enorme, mas sabe que é a única forma de estabelecer contato com a Éter e garantir um resgate para Iris. Ele organiza meticulosamente sua máquina de transfusão e outros itens essenciais, enquanto equipa a si mesmo e a pequena Iris com roupas de proteção contra o ambiente hostil. Com tudo pronto, eles partem juntos, adentrando o deserto gelado. Na espaçonave Éter, enquanto isso, a tripulante Maya se entrega a uma experiência holográfica que ressuscita memórias de amigos há muito não vistos, com Sans ao lado, assistindo intrigado. Ela compartilha com ele detalhes das pessoas que povoam suas lembranças. Em outra parte da nave, Mitchell se deixa envolver por um filme romântico, a saudade de sua esposa apertando seu coração. Sully e Aide passam o tempo jogando cartas, uma pausa bem-vinda, até que um alarme estridente corta o ar, sinalizando um problema crítico de navegação que desviou a nave de seu curso previsto. A tripulação rapidamente se mobiliza para traçar um novo caminho de volta à Terra, que passa por regiões desconhecidas do espaço. Sem comunicação com a Terra, Aide sublinha a falta de alternativas a não ser seguir em frente. Na Terra, a jornada de Augustine e Iris os leva a uma descoberta sombria, os destroços de um avião acidentado. Augustine explora o interior e encontra um homem sobrevivente, gravemente ferido. O pedido desesperado do homem por um fim para seu sofrimento leva Augustine a uma decisão devastadora. Ele acaba com a vida do homem para poupar-lhe a dor, uma escolha que o deixa profundamente abalado. Eles montam um acampamento temporário para permitir que Augustine continue suas necessárias transfusões. Um flashback transporta Augustine para um encontro com Jean, agora mãe de uma menina. Ele a questiona se Jean contou à criança sobre ele, seu pai. Ela responde que a decisão de se apresentar à menina cabe a ele. Augustine fica em silêncio, incapaz de responder, e Jean se afasta com a garota. De volta a Éter, uma notícia íntima vem à tona. Sully está grávida, e Aide, o pai, partilha com ela uma relação repleta de alegria e expectativa. Na Terra, enquanto Augustine e Iris navegam por uma tempestade de neve, Iris aponta para silhuetas distantes que acabam sendo acampamentos. Augustine opta por passar a noite ali. Durante a noite, ele encoraja Iris a compartilhar algo sobre si mesma. Ela, concentrada em desenhar o rosto de uma mulher, faz Augustine lembrar de uma mulher que ele conheceu, que era vibrante e dona de uma risada encantadora. Iris, curiosa, levanta os olhos do desenho e pergunta se ele a amava. No entanto, essa conversa se revela parte de um sonho angustiante de Augustine, que desperta para encontrar o acampamento sendo tragado pelas águas gélidas sob o gelo que cede. Augustine, tomado pelo desespero ao ver o gelo se quebrando sob seus pés, reage rapidamente. Ele agarra Iris, afastando-a do perigo iminente. Em seguida, volta para resgatar sua máquina de transfusão, algo vital para manter-se vivo. No entanto, à medida que tenta recuperar o controle da situação, o gelo cede completamente e ele despenca nas águas gélidas do Ártico junto com o Snowmobile. Submerso e em pânico, ele vê sua máquina afundar rapidamente nas profundezas geladas, longe demais para que ele a alcance. Lutando contra a hipotermia, Augustine consegue nadar de volta à superfície, escapando milagrosamente da morte por congelamento. No entanto, ao emergir da água gelada, a dura realidade se impõe. Ele perdeu sua única fonte de sobrevivência, e agora, seus dias estão irremediavelmente contados. Mesmo com sua saúde fragilizada e sem a máquina, Augustine e Iris seguem a pé, enfrentando o clima severo e a ameaça constante da natureza selvagem. A jornada fica ainda mais perigosa quando são pegos em uma tempestade de neve, cercados por uma alcateia de lobos. Augustine, em um ato de desespero, dispara sua arma para espantar os animais. No entanto, no caos da situação, ele perde de vista Iris. A nevasca se intensifica, dificultando qualquer tentativa de encontrá-la. Exausto e abalado, ele cai de joelhos, sentindo o peso da situação.
Quando a tempestade finalmente cessa, Iris o encontra e os dois se abraçam com força, aliviados por estarem juntos novamente. Depois de mais um longo trecho de caminhada, enfrentando o cansaço e o frio, eles chegam, enfim, à estação meteorológica. Usando a antena potente da instalação, Augustine finalmente consegue estabelecer contato com a nave Aether. Sully, ao ouvir sua voz, fica incrivelmente emocionada. Ela questiona por que ninguém na Terra havia tentado contatá-los durante todo esse tempo. Augustine começa a explicar sobre a catástrofe global que devastou o planeta. Mas antes que consiga concluir sua explicação, o Aether entra em um território desconhecido e perigoso, um campo de asteroides. O impacto danifica severamente os sistemas de radar e comunicação da nave, interrompendo a conversa. Após saírem do campo de asteroides, a tripulação da Aether se dá conta de que reparos urgentes precisam ser feitos do lado de fora da nave. Mitchell avalia a situação e conclui que eles terão que realizar uma caminhada espacial para consertar os danos. Sully e Maya se voluntariam para a tarefa, mas como Maya não tem experiência em caminhadas espaciais e Sully está grávida, Aide decide acompanhá-las, supervisionando o procedimento. Os 3 astronautas deixam a nave e começam os reparos, enquanto Sanchez toca música para animá-los durante o processo. Tudo parece correr bem até que, ao final do concerto, um novo campo de asteroides surge de repente, lançando a nave em uma série de tremores violentos. Os astronautas se seguram desesperadamente, lutando para não serem arremessados no espaço, mas conseguem sobreviver à provação. Quando finalmente começam a voltar para o interior da nave, Maya nota algo alarmante: gotas de sangue flutuando dentro de seu traje. Aide percebe que ela sofreu um ferimento perfurante e está perdendo oxigênio rapidamente. Em uma corrida contra o tempo, ele a leva de volta para dentro da nave, enquanto Sanchez se apressa em preparar a câmara de descompressão com o kit médico, determinado a salvar sua colega. A descompressão da câmara demora demais, e quando finalmente retiram seu capacete, uma grande quantidade de sangue flutua pelo ar, revelando que Maya já havia perdido muito sangue para sobreviver. Apesar das tentativas desesperadas de Sanchez, ela não resiste. A tripulação sente o impacto dessa perda. Logo depois, a Aether recebe uma mensagem de 10 dias atrás, enviada da Terra. É de Beth, esposa de Mitchell, que com os olhos cheios de angústia, fala que seus filhos estão doentes e que todos estão sendo evacuados. Mitchell, profundamente emocionado ao vê-la, sente o peso da situação. Com o coração partido, ele vai até Aide e sugere que Sully e ele levem a nave de volta para K-23 para recomeçar uma nova vida. No entanto, Mitchell planeja descer à Terra em um módulo de pouso para procurar sua esposa e filhos. Emocionado, Sanchez decide acompanhá-lo, dizendo que quer levar o corpo de Maya de volta à Terra para enterrá-la. Ele revela que teve uma filha que morreu muito jovem e que teria a mesma idade de Maya hoje. Por isso, sempre a viu como uma filha. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar. Enquanto Mitchell e Sanchez se preparam para ir à Terra, Sully entra em contato com Augustine, agradecendo-o por tudo, especialmente por ter descoberto K-23. Ela diz que ele é a razão de ter se tornado cientista, mencionando que Augustine havia trabalhado com sua mãe, Jean Sullivan. Ela também conta que ele, uma vez, lhe deu uma pedra lunar quando era criança, e nesse momento, Augustine percebe que Sully é sua filha. Ela o chama de Dr. Lofthouse, mas ele pede para que o chame de Augustine. Sully então revela que seu primeiro nome é Iris. Augustine, com uma voz suave, responde que já sabia, revelando que a garotinha que o acompanhava durante sua jornada era, na verdade, uma alucinação da filha que ele nunca conheceu de verdade. No fim, Augustine pede que Iris descreva como é K-23, e enquanto ela fala sobre o planeta, Augustine se transporta para lá em sua mente, imaginando-se com sua filha. Finalmente, o sinal de rádio se perde, deixando Sully e Aide sozinhos, prontos para iniciar a longa jornada de volta para a Lua de Júpiter e recomeçar a humanidade. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá!